O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Felipe, pró-reitor do Santuário, a vocês que aqui estão, a você que nos acompanha pela TV Horizonte, também pela Rádio América, TV e Rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais, e também pelo nosso canal no YouTube. No início da celebração, todos nós fomos comunicados que o Padre Felipe quem presidiria, realmente seria ele. Eu tinha me organizado para uma manhã de encontros e reuniões, e uma reunião em específico eu não teria de participar. Daí, entre ficar ali, resolvendo uma coisa ou outra, ou celebrar a Eucaristia, obviamente resolvi celebrar a Eucaristia, e Padre Felipe, com generosidade, permitiu que eu aqui estivesse, porque ele estava totalmente programado para celebrar, e aí posso me encontrar com vocês e celebrarmos juntos. Caríssimos, nesta manhã de quinta-feira, permitam-me fazer uma reflexão simples, mas que tem muito sentido diante daquilo que, ao longo desses dias, nós temos recebido pela palavra. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 13, ele usa uma imagem que é muito preciosa e que, infelizmente, muitos dos que batem no peito e se dizem cristãos não entenderam. Infelizmente. E a incompreensão desse ponto tão importante faz com que nós tenhamos tantas tristezas. Eu explico. O servo, aquele que tem o seu mestre, o servo nunca está acima do seu senhor. O escravo nunca estaria acima do seu senhor. E, na verdade, um mensageiro não é maior do que aquele que o envia. Para ficar mais simples ainda, qual o seu nome, meu querido? Davi. Davi, você já saiu para fazer compra? Já? Sozinho? Não? Na minha época, você tem quantos anos?
6 anos, daqui a pouco você vai conseguir poder ir até na padaria sozinho. Aí dia 25 você faz 7. Então está quase. De outubro, está perto. Então, no dia 25 de outubro, quando o Davi fizer 7 anos, ele já vai começar a pegar uma idade na qual a gente pode começar a colocar algumas tarefas mais exigentes para ele fazer. Passado mais um tempo, ele poderá ir, por exemplo, à padaria, pegar o pão às 5 horas da manhã, não é isso? Isso, muito bem. Brincadeiras à parte, e não para perdermos o foco, mas tem um sentido. O mensageiro não é maior do que aquele que o envia para levar a mensagem. Bem simples. Eu estou ansioso, aguardando uma carta. E aí chega uma pessoa com essa carta. Essa pessoa que chega com essa carta, que eu estou esperando muito, notícias de uma pessoa que eu acho muito importante. Quando ela chega, eu posso até recebê-la bem, mas o que eu quero não é a carta. Quando você faz uma compra na internet, agora todo mundo vai entender, porque agora nem todo mundo usa carta mais, né? Você faz uma compra na internet, aquele aparelho, aquela coisa que você tanto precisava, você fica aguardando que chegue logo. Quando chega o entregador, com o que você está preocupado? Você de máscara branca. A senhora mesmo. Com a mercadoria ou com quem chegou? A mercadoria. Vejam que coisa. Aquela pessoa que carrega isso que eu tanto espero, ela não é mais importante do que aquele que me enviou aquela coisa. Eu quero a coisa para saber o que aquela outra pessoa me enviou. Quando nós, como cristãos, não entendemos que nós somos alguém que carrega uma mensagem e algo tão precioso, nós corremos o risco de fazer com que aquela mensagem que nós carregamos se perca pelo caminho. Se existem pessoas que ficam preocupadas com o seu celular, com o seu notebook ou qualquer outra coisa que compraram pela internet e esperam ansiosas que cheguem, e quando essa coisa chega, elas a recebem com tanto carinho e com tanta atenção, e logo vão abrir assim que vem a mercadoria para ver se ela está intacta. Hoje a imagem do que nós temos no Evangelho é essa. Aquele que carrega a mensagem está carregando alguma coisa que não é dele. E é muito importante. E quando nós não recebemos aquela pessoa que traz determinada mercadoria, determinada mensagem, determinado conteúdo que nós queremos e precisamos, se nós não a recebemos bem, nós perdemos e essa pessoa vai embora. E aqui o que Jesus nos apresenta é uma coisa simples. Nós, como aqueles que, batizados, conhecemos a Jesus Cristo e recebemos dele o seu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós carregamos uma mensagem, nós carregamos algo tão precioso, e quando nós ali chegamos para entregar essa coisa tão preciosa, se alguém não nos recebe, está recusando algo que ela muito quer, que ela precisa de mais. E aí fica fácil para aqueles que já estão mais dentro das nossas comunidades dizer o seguinte: então, se a pessoa não recebe alguém que quer falar o Evangelho, é ela que está perdendo. É verdade. Ela está perdendo. Mas nós devemos tomar o cuidado, muito importante,
para não tentarmos ser maior do que aquele que enviou a cada um de nós e que nos deu a sua mensagem, que nos deu este dom, essa preciosidade, como que uma mercadoria que todos nós esperamos. Só que não é uma mercadoria. É algo que enriquece a nossa própria vida. Quando esta semana eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte: quando eu escuto o Evangelho, eu participo das missas, como o meu coração se enche de esperança. Como o fato de eu não poder sair de casa, mas receber essa palavra que me dá força para continuar a viver cada dia com todas as dificuldades, como isso é importante para mim. Eu, Padre Felipe, Diácono Henrique, Dom Valmor, você. Nós não somos maiores do que Jesus Cristo, mas nós carregamos a mensagem de Jesus Cristo que precisa ser oferecida a todas as pessoas. E, infelizmente, alguns que são dos nossos, que sentam-se em nossos bancos, não param para escutá-lo. Se recusam a acolher o Evangelho. Não só aqueles que estão fora, alguns que deixam até de querer escutar sobre o Evangelho, porque veem pessoas que não concretizam a mensagem de Jesus Cristo tão simples. Como eu me fiz servo de vocês, vocês devem se fazer servos dos outros. Como eu entreguei um grande bem a vocês, vocês devem entregar esse grande bem, essa mensagem de vida para todos. E ajudar esses outros todos a, encontrando essa palavra, a mensagem da vida, reconstruir a sua história. Agora, se alguém não recebe, ele fez uma escolha. Mas nós não podemos nunca deixar que nosso coração comece a se desviar dessa coisa. Eu sou alguém que carrega a mensagem da vida. Eu sou. Não é ele, não é ela, não é outro. Sou eu. Como batizado, como cristão, sou eu. E eu comunicarei essa mensagem do modo com que eu vivo cada dia. Mas pensemos, quantos de nós não estamos fazendo bem esse papel? Quantos de nós não temos a consciência dessa importância? A importância e aí eu usei o exemplo do Davi, que daqui uns dias poderá ir até a padaria. Quando nós chegamos, eu me lembro que quando eu tinha em torno de 7 anos, naquele tempo, quando a gente ainda podia comprar aqueles que estão... A gente comprava o pão, a bisnaga, e ele vinha enrolado num papel e a gente carregava debaixo do braço. A senhora com certeza vai se lembrar disso, das padarias que vendiam aqueles pães grandes. Eu chegava até o mercado para comprar o pão e nós tínhamos a caderneta. Daí, então, eu olhava, minha mãe pediu para eu pegar tantos pães. O homem pegava, entregava o pão, anotava na caderneta, não pedia mais nada. Eu saía, ia direto para casa. Depois, minha mãe iria pagar, ia conferir tudo. Eu não era quem pagaria, mas eu trazia um comunicado de verdade, com responsabilidade, e não tinha espaço para mentira, porque naquele tempo as coisas corriam rápido, até porque o mercado era praticamente do lado de casa. E aquela pessoa, aquele senhor, recebia isso e falava, ele não está falando a mentira. Eu chegava, trazia o pão e entregava à minha mãe. O que nos falta, o que nós precisamos ter consciência, é da credibilidade que nós devemos construir como quem carrega essa mensagem tão importante da vida. O problema não é evangelho, o problema não é a igreja, o problema sou eu entender
que eu carrego algo tão precioso que não pode ser desacreditado, porque eu não olhei e não cuidei com responsabilidade disso que me foi dado. Daí o Davi, no dia 25 de outubro de 2021, completando 7 anos, daqui a um tempo poderá fazer coisas como essa. Mas cada um de nós já faz. Aquilo que nós queremos que as pessoas compreendam do Evangelho, aquilo que nós queremos que o mundo seja, aquilo que nós queremos que o mundo veja, depende muito de nós. Muito. Que nós entendamos isso. Nós somos embaixadores de Cristo, nós carregamos uma mensagem peculiar que não pode ficar perdida. Aqueles que desacreditarem dessa mensagem, porque nós não temos demonstrado a força dessa mensagem por uma vida coerente com o Evangelho, a culpa não é do Evangelho, nem a impossibilidade de vivê-lo. É porque nós nos esquecemos do que nós precisamos mesmo cuidar e viver. Que Deus nos ajude a concretizarmos isso. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe quem eu envio e a mensagem que eu porto está recebendo é a minha mensagem. E quem recebe a minha mensagem, recebe a mensagem daquele que quer a vida de todos. Aquele que disse, eu quero que todos tenham vida e vida em abundância. A vontade do meu Pai é que ninguém se perca. Jesus nos dá a sua mensagem. Nós apresentamos a Jesus, as pessoas acolhendo a Jesus, acolhem a vida que é o Pai. Esse é o nosso papel. Confiantes no Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces.